O quarto livro de Moisés, chamado Números. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando nas Escrituras Sagradas a passagem de Número, o quarto livro de Moisés. Nas Escrituras Sagradas, em Números, significa, meus irmãos e minhas irmãs, o livro de Números tem este nome porque registra várias ocasiões em que o povo foi contado. O título hebraico, a primeira palavra do texto em hebraico, significa no deserto e apresenta de maneira apropriada o cenário para os eventos deste livro. O presente livro narra as primeiras experiências de Israel sobre a teocracia, quando as pessoas eram obedientes a Deus, desfrutavam da sua bênção e proteção. No entanto, a desobediência, tanto individual como coletiva, trouxe condenações e juízo aos infratores da lei. Apesar dos milagres que Deus realizou para o bem de Israel, o povo, devido à sua descrença, esteve disposto a retornar ao Egito em várias ocasiões. Foi mais fácil tirar Israel do Egito do que tirar o Egito dos israelitas. Este livro abrange uma grande parte dos 40 anos que Israel passou no deserto. Durante este período, o Senhor eliminou a geração descrente, todos exceto Josué, e Calebe, e formou uma nova geração como uma nação unificada, preparada para conquistar a terra prometida. Meus irmãos e meus irmãos, minhas irmãs e minhas irmãs, estamos dando início ao capítulo 1, do versículo 1 a 46 de Números, do livro de Números que estão nas Escrituras Sagradas. Veja, meus irmãos, que neste início do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 ao 46, Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todos varão, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contarei segundo os seus exércitos. Tu e Arão estará
convosco de cada tribo um homem, que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Rubi, Elisu, filho de Sedué, de Simeão, Selumiel, filho de Zurizada, de Judá, Naanso, filho de Aminabé, de Isacar, Natanael, filho de Zoá, de Zebulun, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisamar, filho de Amiúde e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazu, de Benjamim, Abidá, filho de Gideon, de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, de Assé, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milagres de Israel. Então, tomaram Moisés a Arão a estes homens, que foram declarados pelo seu nome, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a sua casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Rubi, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Rubi, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelos números dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pela sua família, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra.
Foram contados deles da tribo de Efraim 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Manassés 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados dele da tribo de Benjamim 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Dan 602.070 da tribo de Dan 662.700 dos filhos de Assé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Assé 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra de Israel. Todos os contados, pois foram 603.550. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são a mensagem que está nas Escrituras Sagradas do livro de Números, do capítulo 1, versículo 1 a 46. Veja, meus irmãos, o significado de cada palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Deus Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel.